Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Eu sou Milena Faneco e estou falando com vocês diretamente do RH Summit. Estou aqui ao meu lado com uma palestrante que acabou de descer do palco, Ana Minuto, que é CEO da Minuto Consult. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Milena. Estou feliz em estar com vocês. Vai ser fantástico. Vai. A Ana acabou de falar agora sobre como se manter relevante no mundo em constantes transformações. Ana, fala para mim, como que a gente então se mantém relevante no mundo que todos os dias, quando a gente acorda, tem algo novo para aprender? Essa é a pergunta do milhão. Mas antes de responder, eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de pele retinta, com cabelos crespos enrolados até o ombro. Estou com um vestido lindo, que elogiaram bastante meu vestido. Tá linda mesmo, verde e branco. Estou com alguns acessórios dourados. Bom, a gente precisa compreender que a inteligência artificial vai fazer 80% do que nós fazemos hoje. 80%. 80%. Em quanto tempo isso, Ana? Em 2 anos. E uma das perguntas que eu fiz no palco é: daqui a 10 anos, como você vai estar? Daqui a 2 anos ou menos, você vai ter 50% do seu tempo livre para fazer o que você quiser. O que você vai fazer? Então, quando a gente pensa em ser relevante, a pergunta também vai ter que ser: que relevância é essa? Porque o que funcionava na minha geração não é mais relevante para a geração atual. E, para além disso, eu acredito que o profissional que vai conseguir se manter presente e fazendo a diferença no mercado é aquela pessoa que faz boas perguntas. O mundo é de quem pergunta, não de quem responde. Então, quanto mais você perguntar, mais você vai suscitando a sua curiosidade. Porque, no final, é a curiosidade que está disponível para aprender o que daqui a pouco já não é mais relevante, já não funciona mais, mas você tem uma informação nova que, dentro do seu universo, vai se juntando com outras informações para que você entregue o diferente, o relevante, dependendo da situação. Ou seja, repertório. Sempre. Quanto maior o meu repertório, melhor. Mais relevante eu seria. E deixa eu te falar, eu vou para um assunto um pouco polêmico, né? Todos os dias a gente é bombardeado com informações. Muitas vezes a gente não tem nem tempo de aferir se aquela informação é verdadeira ou não, né? Se aquela informação é de fato relevante ou não. A gente simplesmente vai consumindo, e quando a gente vê, a gente está absolutamente tomado de informações pobres, vazias. E isso não aumenta o nosso repertório, né? Não. E acho que tem um desafio muito grande, é que a gente não tem esse futuro. Exatamente. Nós não fomos educados para isso. A nossa cultura não nos ensinou isso. Então, a gente tem uma urgência para tudo. Mas a gente esquece que é uma construção. Independente de ter inteligência artificial, transformação digital, existe um caminho a ser percorrido. E sem esse caminho, você não consegue ser relevante, você não consegue ter repertório. Hoje nós temos um processo teste, então quanto mais rápido, melhor. Só que, se eu faço boas perguntas, eu consigo entregar repertório. Porque isso demonstra que eu vou fazer as pessoas pensarem. Então, qual que é o nosso papel hoje? Saindo do automático o quanto eu consigo me conectar com uma pessoa fazendo boas perguntas. Nós estávamos conversando antes. Quantas perguntas eu te fiz? E você falou: nossa, ai meu Deus, será que eu sei responder? E é sobre isso, é sobre conexões, não a quantidade de informação que você tem. Ana, e olhando para as empresas agora, né, para os RHs, para as áreas de comunicação, que acho que são grandes fomentadoras disso. Como que você acha que nós, profissionais, podemos apoiar a nossa gente a aprender ou reaprender a fazer perguntas? O que eu falei no palco, né, de quando a gente era mais novo, a gente falava e perguntava sem parar. Isso é do ser humano. E a gente vai crescendo, aí você fala demais.
você pergunta demais. E a gente vai sendo tolhido nesse processo. E o convite para mim, para que a gente reaprenda a fazer melhores perguntas, é não ter medo de ser ridículo, é não ter medo de falar demais, é não ter medo de questionar. Porque nós estamos habituados a só receber informações. Mas hoje, se você tem um filho mais novo, se você tem um sobrinho, eles questionam, eles vão te confrontar, porque eles vão falar, não faz o mesmo sentido o que você está falando. E a gente não tem paciência. A gente fala, para de fazer Pelo tanta amor pergunta. de Deus. Quando, na verdade, a gente precisa que eles façam perguntas para que eles se formem cidadãos que estão aí relevantes para o futuro. Eles que vão estar aqui amanhã, no seu lugar, no meu lugar, no palco. É difícil. Acho que a gente tem que passar por um novo processo de consciência. Do que funcionava ontem já não funciona mais agora. Do que eu estou falando hoje, agora, daqui a 5 minutos não vai ser mais relevante, não vai fazer mais sentido. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Já que eu posso perguntar, vou aproveitar. Como que a gente estimula essa geração que já faz parte de 1/3 do mercado a fazer perguntas? Perguntando. Mostrando para ele que ele pode perguntar. Crianças e jovens repetem. Você pergunta para o seu filho? Demais. Pergunta se eles me respondem. Não tem problema. Eles também respondem. E aí, às vezes, a gente pergunta coisas que são chatas do seu dia a dia. Mas é perguntar, como é que você utiliza a rede social? Do que você gosta? O que você acha que eu posso fazer diferente aqui? Estou com tal problema, como é que você acredita que eu posso resolver? Não é só trazendo perguntas do nosso dia a dia, que é chato. Mãe é chato. Mãe é chato. Mãe e pai são chatos. Esse é o papel de pai e mãe, ser chato. A questão é como é que eu estimulo com que eles tragam informações diferentes, relevantes, coisas que você nunca nem pensou. Sem sair dessa cobrança, sem sair de que você só pode fazer assim, ou você só pode ser assado, porque eu não gosto que seja assim. Estou perguntando. E com isso a gente forma pessoas mais questionadoras, com senso crítico diferente, que eles já vêm com o repertório. Uma das habilidades que o Fórum Mundial fala é o pensamento crítico. O pensamento crítico não acontece sem questionamento. O pensamento crítico não acontece sem a construção de uma boa pergunta. O senso crítico não acontece se eu não tenho a habilidade de questionar ou de não concordar. Até para fazer um prompt bem feito. Se o mundo é das IAs, como é que você vai perguntar se você não sabe? Porque quanto mais perguntas você faz, mais informações você tem. Como você sabe se essas informações são reais ou não? Dentro da sua realidade, dentro das comparações. Exatamente. É da prática. É da prática, do hábito. Por isso que realmente o que você trouxe de trazer isso desde a infância, alimentar, estimular o senso crítico, os questionamentos faz parte e é importante. Mas a gente não pensa. Não, a gente vive no automático. Essa foi uma das coisas que eu trouxe. Porque o cérebro do humano, ele é criado para ser automático. Sim. Ele é criado para fazer coisas rápidas. Sim. Quanto menos energia ele gastar, melhor para ele. Melhor é. Só que a gente está com uma quantidade de informações incríveis, a nossa mente continua sendo a mesma de 500 milhões de anos, e a gente também vai ter que começar a entender o que a gente quer saber. Eu, por exemplo, sou da área de tecnologia. Para mim é imprescindível entender o que está acontecendo no mundo da tecnologia, no mundo da IA. Estou assistindo como se fosse um podcast que diz que em 6 anos vai existir a IA mais inteligente do mundo e que não vai ter ninguém que vai conseguir bater essa IA. E ela vai criar coisas sozinha. E como é que a gente vai lidar com isso? É assustador pensar nisso, né? A gente não tem gerência sobre isso, mas a gente tem gerência sobre o sentimento que a gente quer sentir a partir dessas vivências que a gente tem. Sem dúvida. Agora, uma coisa que me remeteu aqui, né? Faz pouco tempo eu li um artigo de um CEO e ele estava, coitado, ele estava se achando o máximo no artigo dele, né? Então ele falava assim, poxa, eu fui contratar um diretor, ele me fez tantas perguntas que eu já logo de cara dispensei, sabe por quê? Porque eu não quero perguntas, eu quero respostas, senão eu não queria na minha empresa. É o contrário. Essa pessoa que vai transformar a sua empresa. Aquela que tem coragem de perguntar, aquela que tem coragem de questionar. Aquela que não vai aceitar. Mas sabe o que acontece também, Ana? Não sei se você concorda comigo, mas
eu, pelo menos, eu sou da geração X, eu cresci com aquele questão de que quanto mais você pergunta, mais X nas costas você fica. E você começa a ter medo de perguntar, a ter medo da exposição, do julgamento, né, do senso de ridículo, e você começa a perder até a sua autenticidade mesmo. Viver no mundo de trabalho que a gente vivencia é muito desafiador. Porque qualquer pessoa que não concorda, ela não serve. Só que na realidade que nós estamos hoje, se nós não tivermos maior número de pessoas que não concordam, nós não teremos empresa. Exato. E tem maneiras e maneiras de concordar ou discordar. Isso não significa conflito, confronto, nada disso. E confronto, e acho que é um processo que a gente precisa compreender. O confronto, o não concordar, o não gostei, faz parte da vida. Faz parte da pluralidade, um complementa o outro. Ter conversas difíceis são imprescindíveis para criar bons colaboradores. A gente tem uma tendência muito forte de conversar com outras pessoas como se elas fossem crianças. E querer ser querido, querer ser popular, e não necessariamente é isso que vai te... Não vai te entregar. Isso você consegue sustentar durante um tempo, mas não vai sustentar sua carreira. Porque, na real, o que eu quero é a sua autenticidade. Quero quem é você, quero o que você pode entregar ou não pode entregar. Quero o que você vai trazer de diferente. Ana, você tem algum dado estatístico para trazer para a gente, além dessa que você trouxe, de que daqui 2 anos... Você tem algum outro? Tenho. Quando uma pessoa é curiosa, ela tem 47% mais chance de conseguir não só um novo emprego, mas conseguir se adaptar às novas realidades. Quanto mais perguntador e questionador você é, mais você se adequa aos ambientes, você se torna mais flexível. 47% é a chance de você conseguir um emprego comparado com quem não tem essa perspectiva de curiosidade. Um outro ponto é que eu estou trazendo bastante, que fala sobre relacionamento, que fala sobre colaboração, é que 50%, quando a gente pensa nessa realidade, 50% das pessoas hoje dizem que vivem só. Isso porque a gente está falando que estamos mais conectados. Hiperconectados. E 23% diz que não tem com quem contar. E a minha pergunta para você é, que relações você está criando hoje para daqui a 10 anos você tenha com quem contar? Faz sentido isso que você falou. Eu li recentemente um texto que fala que as pessoas já começaram a fazer terapia com a inteligência artificial. É sobre isso. Por quê? É cansativo estar numa feira dessa. É cansativo fazer palestra. É cansativo abraçar um, abraçar outro. Mas são escolhas. E para cada escolha uma renúncia. E aí tem uma questão muito séria, principalmente para a geração Z e para mais para baixo, que está relacionada à autorresponsabilidade. Se você não for autorresponsável, você também não consegue ser curioso. Porque é isso, quando você pergunta, você tem que estar preparado para o que vai vir. Como que um RH consegue identificar, num processo de recrutamento e seleção, por exemplo, esse tipo de profissional com essas habilidades? Aquela que pergunta, tá, mas quanto vai ser meu salário? Qual é o horário do meu trabalho? Ah, mas então, vocês têm diversidade? É que pergunta. Porque a maioria entra num processo seletivo e não pergunta. Não pergunta sobre valores, não pergunta sobre crenças, não pergunta sobre padrão, não pergunta se tem diversidade, equidade e inclusão ou não, não pergunta o horário do trabalho, não pergunta se tem flexibilidade, simplesmente senta, recebe e vai embora. Exatamente. Aquela pessoa que você fala é um problema, como eu fui durante muitos anos para as companhias, é essa pessoa que você tem que contratar. É o problema. Porque ela vai estar imbuída em fazer diferente em todos os lugares. É a que vai demandar, ela vai demandar o tempo todo. Está disposta? Porque na realidade é isso. Eu estou disposta com uma criança que toda hora vai estar aqui no meu ouvido perguntando, e não questionando e às vezes não trazendo nenhuma solução, só problema. Da resposta do trabalho, que requer pensamento, requer resposta. É provocativo. Ai, Ana. Eu vim pro mundo pra isso. Você não acha que eu vim preta desse jeito, com 1,80 m, só pra passar?
Só para desfilar, não. Mas são provocações. Eu juro que eu vou para casa hoje, eu vou olhar para os meus 2 filhos e vou falar assim, eu vou começar a perguntar. Para, mãe. Sim. Mas é isso. Isso vai gerar com eles conexão com você. Porque eles vão entender que você realmente tem interesse por eles. Exato. E as pessoas, elas buscam ser significantes o tempo inteiro. Tá tudo bem. Isso é da natureza humana. Mas normalmente a gente acha que ser significante é ter um grande carro, ser palestrante. Não. E ser significante é você ver significado nas coisas. É você participar das coisas com prazer, com alegria. É você olhar para o seu filho e falar, bom, está fazendo um bom trabalho. Qual que é o seu propósito, Ana? O meu propósito é gerar estresse para as pessoas. É sério? É o que eu fiz agora. Mentira, verdade. Mentira, não é verdade. Um pouquinho de mentira, um pouco de verdade. Na realidade, meu papel é fazer com que as pessoas consigam olhar além do óbvio. É fazer com que as pessoas tenham informação para que elas possam escolher. É sair desse processo que faz porque eu mandei, mas faz porque faz sentido para você. E dentro disso que você falou, o que é mais desafiador para você? Ser pobre. Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo, não tem jeito. Eu não acredito que tem desafios. Eu acredito que tem esse processo de se olhar no espelho todos os dias. Porque uma pessoa como eu, que é questionadora, eu não entro em muitas empresas por ser assim. Uma pessoa que gera esse desconforto nas outras pessoas, a ponto de muitas até pedir para sair do trabalho quando eu dou mentoria, é o preço que às vezes as empresas não querem que eu volte. Porque é isso, eu não vou fazer... Escancarar a verdade. Eu não vou fazer um soldadinho. Eu não vou desenvolver um líder para que ele seja saudável. Eu vou desenvolver o líder para que ele entregue o melhor dele e da verdade dele, não da sua. E a sua verdade tem que estar conectada com a minha, porque senão não faz sentido eu estar. Não, senão você não caminha na mesma direção, né? Se o propósito do colaborador não coincidir com o propósito da empresa, se os valores não derem match, cara, vai procurar sua turma, porque não é lá que você tem que estar. E é isso, e por isso que a gente tem tanto turnover. Porque na nossa geração, a minha, né, que acho que tenho alguns anos além de você. Eu acho que não, mas tudo bem. Bom, eu vou fazer 2 vezes 25, você eu não sei. Eu já tenho 2 vezes 25. Então, na nossa geração, a gente era colocado dentro de um padrão. Eu sou da área de tecnologia, fazia gestão de projetos. Eu me lembro que eu só tinha roupa cinza e roupa azul. Azul marinho. Porque era isso que aquele ambiente pedia. Mas também era aquela que estava brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo. Não quero saber. Eu sou muito militar, eu sou muito pragmática. Mas também, todas as pessoas que trabalharam comigo, elas lembram de mim até hoje e elas têm conexão comigo. Porque não é sobre você colocar regras. É como você explicar para a pessoa por que ela está fazendo aquilo. Foi o impacto que você gerou na vida delas. E essa provocação que você traz, esse desconforto que você traz, contribui para o autoconhecimento, inclusive. Porque no final é só sobre isso. Olhar para dentro. Todo o resto é contação de história. Se você é uma pessoa que não se conhece, qualquer pessoa vai te manipular. Inclusive o salário. Cri, 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 cri. Um momentinho para beber água. Ana, que delícia ouvir tudo isso, assim. É importante ter alguém. Não dá para ter alguém do nosso lado que só passa a mão na nossa cabeça. Isso não ajuda a gente a crescer. Né? Sim, mas a gente tem medo desse confronto, né? Claro que tem. Por essa questão de a gente ficar o tempo todo buscando ser amado, ser visto, ser aceito. Isso, por isso que tantos líderes fogem de conversas difíceis. A gente perde a oportunidade de ser a gente. A gente perde a oportunidade de realmente gerar impacto. Seu tempo. Porque não é o quanto você fala ou o quanto você é bom que gera impacto. É como você faz as pessoas sentirem. Como é que você está fazendo as pessoas se sentirem? Você tá bem? Cada vez mais linda.
Eu sou muito boa, gente. Eu sou fantástica, gente, no que eu faço. Eu queria ter essa autoestima. Basta ser linda, você é linda, inteligente. Aí é com você, vai fazer terapia. É isso. Vai fazer terapia. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, isso é Ana Minuto. Isso é Ana. Sigam a Ana Minuto, aprendam com a Ana Minuto, se inspirem na Ana Minuto. Ana, eu queria ter muitos minutos. Você deve ter ouvido essa piada várias vezes. Ai, Sem pelo graça, amor de Deus. sem graça. Já Vamos deu, mudar. já. Pergunta, Muda. qual Já outra? Pergunta pro chat GPT, qual outra piadinha que ela não ouviu ainda? Outra. Não dá, esse trocadilho já era, já. Já foi, perdeu espaço. Ana, então vamos pro saco misterioso. O saco também tem perguntas. Também tem perguntas? Também tem Eu pensei perguntas. que ele ia me trazer $1 milhão. Perguntas? Ó, o $1 milhão pode vir a partir da pergunta, o que você vai fazer com ela depois. Vamos lá. Rápido! Vamos lá. Vim do cantinho. Eu pergunto ou você pergunta? Pode perguntar. Pode se perguntar. Um erro que te ensinou. Bem, nós, enquanto empreendedores e colaboradores como um todo, a gente tem um problema seríssimo com o dinheiro, gestão financeira. A gestão financeira ela impacta até na carreira. Tem pessoas que ficam muitos anos presos a um trabalho por acreditar que não vai conseguir outro ou que só tem aquele caminho. O meu processo é muito relacionado à repetição de padrões. Então, é uma coisa que eu trabalho bastante também. Então, como a minha mãe geria dinheiro, a minha família geria dinheiro, ela também, como eu geria dinheiro. Só que a realidade deles era diferente. Então, eu perdi muito dinheiro durante a vida pela falta de gestão financeira. Ou um caos de bastidor que virou aprendizado. Não, eu não tive, eu sou muito flexível, né? Então, para mim, eu tenho muita habilidade para lidar com desafios, não é uma coisa que me estressa. Acho que a gestão financeira é uma coisa que me acompanha, o desafio de fazer uma gestão financeira ok, é que me acompanha desde tempos remotos, desde quando eu acho que eu era pobre. Mas, ó, que bom que você tá rica. Vou pegar agora. O que estão falando é informação é poder, né? Então, eu tô bilionário. É isso aí. O segredo, a gente vai repetir mantra, vai virar um mantra. Ana, mas você sabe que essa questão da saúde financeira que você trouxe foi até tema de um podcast que a gente gravou não faz muito tempo com um planejador financeiro. O planejamento financeiro não é algo que a gente aprendeu desde criança. A gente não é ensinado a fazer planejamento. Aliás, planejamento de nada, né? A gente não tem essa cultura do planejamento. Planejamento familiar, planejamento de natalidade, planejamento de carreira, a gente não tem isso, né? E quando a gente percebe a necessidade, muitas vezes já é a hora que a água tá batendo ali, ó, no bumbum, tá aqui, né? Mas legal você ter trazido essa questão, porque ela é recorrente, a gente vê bastante. Ela é recorrente, aí quando eu brinco, né, da questão de pobre ou rico, e quando eu falo da questão de pobre, ela não está relacionada à questão financeira. Ela está relacionada a esse mindset nosso de escassez. Então, pelas questões emocionais, e eu tive que fazer coach também financeiro, eu me tornei coach financeira também por conta disso, porque as questões emocionais é que determinam o quanto de dinheiro você vai ter ou vai reter. Porque quanto mais chateada, triste, magoada, desolada, mais você vai gastar, porque são prazeres imediatos. É recompensa. Prazeres imediatos. Sistema de recompensa. É isso mesmo. E é isso, para quem quer fazer, pensando um pouco em carreira, né, para quem quer ter uma carreira próspera e abundante, olhar para o financeiro é imprescindível, porque a maioria das pessoas estão apegadas ao salário, mesmo adoecendo. E quando você tem minimamente uma organização financeira, você não vai se meter num lugar que está te adoecendo. Você tem razão, e a gente o salário, o emprego, né? É aquela pseudo-segurança que a gente tem de que a gente está estável. De que no final do mês você vai ter lá a compra do supermercado, vai pagar a farmácia. E é uma pseudo-segurança mesmo. E na verdade a gente tem uma relação, devido ao processo escravocrata no Brasil, a gente tem uma relação muito ruim com o dinheiro. A gente tem uma relação muito ruim com o trabalho, com o emprego. Então eu sempre digo para os meus mentorados e nos lugares que eu faço, que emprego é meio, ele não é fim. Quando você entende que o emprego, o objetivo do emprego é fazer você realizar sonhos, você sai daquele lugar de que você só tem que pagar conta com o trabalho.
Quando você faz uma lista, quando eu mentoro, eu peço as pessoas fazerem uma lista de 100 sonhos. 6. 100. 100? 100. 100 sonhos. Quando você faz essa lista de 100 sonhos, você sai da dor de que eu só tenho que pagar e você começa a se planejar para realizar esses sonhos. Porque no final, o trabalho não vem para te fazer feliz, o trabalho não vem para te, ai, nossa, você é amada, você é vista, vou fazer amizade. O trabalho é para você realizar sonhos. Se você não está realizando, é porque você não tem uma lista. Você não sabe o que é importante. E o seu mindset é só pagar. E não tem fim. E não tem fim. E aí você olha para o trabalho, como é que a pessoa vai ficar feliz trabalhando 8, 12 horas por dia sem realizar nada? Sendo que o dinheiro é para isso. É uma questão. E a gente viu nesse podcast da semana passada um percentual importante. Você sabia que 76% das famílias brasileiras estão endividadas? Sim. Gente, isso é muito triste. E muitas delas hoje por conta das bets. Exatamente, nós falamos exatamente isso. Que isso? A gente tem uma situação financeira no país muito desafiadora. A desigualdade acelera o sonho do dinheiro rápido. E aí a tecnologia, as redes sociais fortaleceu esse processo. Joga no Tigrinho que você vai ganhar 1 milhão. Basta fazer um post que você vai ser visto. Basta ser influencer que tudo vai acontecer. Então, e o ser humano, quando vive nesse processo de agilidade, que era coisa rápida, imediatismo, né? A gente entra nesse lugar de ilusão de que basta jogar no Tigrinho que eu vou ficar milionário. E qual é a mensagem que você tem para essas pessoas? Porque você é uma pessoa de tantas mensagens. Tantas mensagens. Eu venho pro mundo para isso, para dar mensagem. O que as pessoas vão escolher é um problema delas. Vai ser difícil você escolher. Porque quando a gente tem muita opção, a gente também não consegue escolher. Mas se você fizer boas perguntas, você vai escolher muito bem. Pronto. Bom, a dica é, primeiro seja você o mundo. O mundo precisa de pessoas autênticas. A gente está passando por uma transformação e essa transformação tecnológica ela vai acelerar muito. E quem vai conseguir se manter relevante para si, não para o outro, são pessoas que conseguem viver a sua humanidade. E essa humanidade passa por questionar, passa por ser curioso, passa por ser o chato, passa por ser legal, passa por viver as experiências de ser um ser humano, as nossas subjetividades. Então, meu convite para você, faça perguntas. São as perguntas que vão transformar o seu mundo e o das outras pessoas também. Podemos ser melhores quando nós nos dispomos a ser curiosos e, primeiro, transformar a gente para que isso reverbere em outras pessoas. Muito bom. Muito obrigada. Estou muito honrada de ter você aqui. Parabéns pela palestra desta manhã e eu desejo que esse meio-dia que a gente tem pela frente, o dia de amanhã, seja incrível para você aqui. Sempre pode melhorar. Com certeza. Ainda bem, porque a gente sempre quer mais da vida. É isso. Não dá, se a gente se contentar, a gente morre por dentro, né? Então faça a sua lista de 100 sonhos. Eu vou fazer a lista de 100 sonhos e vou sentar com os meus 2 filhos e vou pedir para cada um fazer a lista deles. Eu vou trazer, é uma coisa aleatória, mas eu vou trazer uma coisa para a gente pensar. Eu tenho um iPhone e os meus iPhones vão para minha sobrinha mais velha. E o meu sobrinho fala para mim, ai tia, você vai me dar seu iPhone? Você vai me dar seu iPhone? Eu falo, não, vou dar para sua irmã. Mas você pede, porque o universo vai te dar. Eu pedi para ele fazer 100 sonhos, fazer a lista, e dentro dos 100 sonhos estava um iPhone. Em fevereiro ele pediu, essa semana ele recebeu de um amigo meu que não estava mais usando dele. É sobre isso. É sobre isso. Fica a dica, gente. Obrigada. Obrigada, querida. Tchau. Tchau.